uma constelação de uma mulher que gostaria de olhar para sua vida, assim. Ela queria, ela queria se sentir na permissão para ir para a vida, sabe? Para conquistar as coisas dela, a história dela. Ela chegou um pouco confusa a respeito do tema que ela queria ver, porque ela chegou achando que precisava olhar para o desequilíbrio, a questão que estava acontecendo. Ela tinha acabado de se mudar para um apartamento e tinha acontecido um monte de coisa, uma coisa atrás da outra, vários vazamentos, enfim, um monte de coisa acontecendo. E ela estava se sentindo numa fase assim meio de caramba, o que é isso que está acontecendo? Tudo isso que está acontecendo. E aí eu senti que ela ainda estava muito assim em dúvida, né, a respeito do que trazer para constelar, e a gente foi conversando, né, eu fui passeando com ela, né, perguntando algumas coisas, passeando pelas áreas da vida dela. Perguntei um pouquinho de como é que era o relacionamento do pai com a mãe, perguntei por que era essa mudança, aí ela falou um pouquinho da questão do filho, que ela teve filho muito jovem, que ela sempre morou com os pais, e os pais venderam a casa, foram pro interior, mas ela não quis ir, então ela finalmente foi morar sozinha. Ela já queria fazer isso há muito tempo, mas sempre dava errado, ela nunca conseguia ir. Mas agora com a venda da casa, ela conseguiu finalmente ir morar sozinha, né? O filho já mora em outro estado, enfim, já tinha 20 e poucos anos, já estava noivo, cuidando da vida dele, e ela passando por essa fase. E aí ela, né, no final, depois que a gente conversou um pouquinho sobre cada área, eu falei assim, tá, e agora você consegue identificar profundamente o que tá te trazendo angústia e tal? Eu falei assim, acho que eu queria olhar então para esse meu caminhar na vida, para eu ir pra vida e tal, que eu não tô conseguindo ir, tô me sentindo travada e tal. E aí coloquei ela no campo, né? Ela tão bonitinha entrou assim, aí já virou assim pra trás e veio lentamente aqui pela beirada, buscando assim, olhando pra tudo e tal. Aí ficou aqui no cantinho assim. Aí eu perguntei pra ela, né, mas me conta um pouquinho do que aconteceu, por que você sempre morou com seus pais e tal. Aí ela falou que ela engravidou muito jovem, com 17 anos, e eles namoraram por 3 anos, ela teve o bebê, e uns 3 meses depois eles romperam, né? Então ele foi embora e ela evitou qualquer contato dele com o filho. E a todo momento ela falava assim, não, meu filho realmente, assim, o filho é só seu mesmo, né? Porque você só fala assim, meu filho, nunca nosso filho. E aí depois que ela começou, anos depois, né, que ela teve o entendimento das constelações, dessa visão sistêmica, ela viu que era importante, né, levar esse filho até esse pai, procurou há uns anos atrás o pai pelo Facebook, fez lá o encontro do pai com o filho e tal, e ela conseguiu, né, fazer o retorno desse vínculo, né, entre os dois. Ela percebeu que era importante, né, o vínculo para eles dois. E aí falando que ela tinha uma irmã gêmea, a mãe dela tinha perdido já alguns bebês, isso daí ela já tinha trabalhado em outra constelação. Eu perguntei, né, porque é muito importante a gente saber o nosso lugar de ordem no nosso sistema familiar. Então, assim, eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo, eu sou o filho caçula, teve filho perdido antes de mim, teve algum aborto espontâneo, não teve, enfim. Isso é muito importante pra gente entender o nosso lugar, a nossa posição dentro do nosso sistema familiar. Às vezes, acontece da gente ter dificuldade de se situar na vida porque há essa confusão aí de pessoas que não foram incluídas, de irmãos que não foram incluídos. Então, no fundo, a gente acaba não sabendo onde é que eu fico, onde é que eu permaneço, qual é o meu lugar, qual é a ordem aqui que chegou, né? Então, mas isso aí ela já tinha trabalhado numa outra constelação, a gente não olhou pra isso nessa constelação aqui. E aí eu coloquei os pais dela, né? Porque isso tudo tá acontecendo por causa dessa separação, né? Com os pais que sempre morou com ela. Aí coloquei os pais juntos aqui no campo, coloquei os dois juntinhos, né? No campo. A mãe entrou, olhou aqui pro lado, ficou olhando aqui pro lado. O pai veio e ficou assim, sabe? Aqui. Bem em dúvida se ele ia ou se vinha. Se ele ia ou se vinha. Aí, conforme a gente ia conversando, né, eu queria entender, né? Por que a dúvida desse pai? Por que ele não ia nem vinha, né? E conforme a gente foi conversando, eu fui entendendo que o posicionamento dela na relação aqui com esse pai e com essa mãe era de se achar com mais habilidades para lidar com esse pai do que a própria mãe. Então, assim, uma postura arrogante, né, diante desses pais. Como assim eu acho que eu sei lidar com meu pai do que a minha mãe? Meu pai escolheu minha mãe escolheu meu pai. Eles se entendem, eles estão casados até hoje. Como assim? Que audácia minha, que arrogância minha achar que eu sei o que é melhor para esses dois, né? E conforme a gente foi conversando, o pai veio e, ó, pluft, colou aqui nela, grudou aqui nela. Eu falei assim, nossa, deve ter sido muito difícil pro seu pai aceitar essa separação, né? Porque quando eles decidiram ir pro interior, ela falou, não, eu não vou. E aí ela falou, Fernanda, foi muito difícil ele aceitar, porque ele queria que eu fosse junto também. E quando eu disse que eu não ia, ele até quis desistir de ir.
E essa mãe, tadinha aqui, ó, totalmente excluída, e ela olhava assim pra filha, sabe? Ela olhava pra mãe e a mãe olhava pra ela. O sentimento dela olhando pra mim é: não posso fazer nada que meu pai tá me escolhendo, sabe? Assim, muito confortável nesse lugar. E a mãe olhando como se fosse assim: como assim você tá aí nesse lugar? Ele tá aí junto de você, sabe? Então, essa era a sensação, era o que a gente sentia, a percepção que a gente tinha aqui olhando pro campo. E aí, ele aqui junto, então ele quase desistiu de ir junto. Ela falou assim: não, você tem que ir e tal, você quer a irmã também, a irmã gêmea dela já estava nessa cidade e tudo mais, e acabou que o pai foi. E aí, lentamente, conforme eu fui identificando essa dinâmica, né, a mãe dela foi vindo pra cá, como se reivindicasse esse lugar aqui dela, sabe? Então ela veio, grudou aqui no pai e depois ficou aqui formado esse triângulo aqui. A constelação dela terminou assim com esse triângulo, né? Aí eu falei assim, nossa, tão confortável pra você ficar nesse lugar, né? Aí eu falei assim, me explica um pouquinho, né, a questão do seu filho, como é que foi e tal. Seu pai e seu filho eram muito próximos, eles tinham muito contato. Eu suponho que ele tenha ajudado muito, né? Ele e sua mãe tenham te ajudado muito na criação dele, né? Já que você o criou sozinha, ela. Fernanda ajudou. O meu pai sempre quis ter um filho, mas acabou que o primeiro bebê perdeu, né? Houve um aborto. Aí teve mais. A minha irmã teve outro bebê também que não ficou. E aí teve minha outra irmã e tem eu e a minha irmã gêmea. Então, assim, só vieram as meninas, mas o meu pai sempre quis ter um filho homem. Eu falei assim, e aí você deu um neto pra ele, né? Aí eu coloquei o neto veio pra cá, ficou aqui olhando pro avô, sabe? Aí ela falou assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso, Fernanda. Eu falei assim, sim. E aí, o que influencia essa postura, né, na vida dela? Primeiro que assim, ela me falando dos relacionamentos, né? Eu falei assim, e aí, depois do pai dele, você nunca se relacionou com ninguém e tal? Ela falou assim, com um ou outro, teve um que eu namorei mais, outro menos, e eu começo a namorar, mas de repente perde a graça. Não vejo mais graça, aí a gente termina, não vai pra frente. Aí eu falei assim, mas você quer ter alguém? Ela falou assim, não, eu quero. Já falei pro universo, olha, eu quero ter um mulher. Eu falei assim, tá, pro universo você já falou, mas e pra você mesmo? Você já falou, eu quero um homem na minha vida? Aí ela riu meio assim, sem graça, sabe? Ela falou assim, não, eu quero, e tal. Eu falei assim, sabe o que acontece? Querida, quando você fica nessa posição aqui, é que nenhum homem que chegue aqui vai conseguir ficar, porque esse lugar aqui do seu lado já está ocupado pelo seu pai. Nada vai ter graça. Tudo vai perder a graça, porque se tiver graça, esse pai daqui tem que sair. E aqui é a sua posição de conforto, você está muito bem aqui, se sente muito confortável aqui. Você já deu aquilo que seu pai queria, que era o neto, você já deu o neto para ele, porque esse neto não teve pai durante o tempo todo, né? Então assim, por que é que esse filho veio? Para satisfazer esse desejo do avô, né? Que sempre quis ter um filho homem, não teve, então, papai, eu te dou o que você sempre quis. Então, gente, quando a gente entra no nosso sistema familiar, você pensa assim, olha, para pertencer a um grupo, eu preciso fazer alguma coisa que eu seja bem recebida aqui nesse grupo. Então, suponha que você está chegando no seu sistema familiar, você olha e fala assim, bom, quem é que tá precisando do que aqui? É meu pai que tá precisando aqui de alguém junto dele, daquele filho? Deixa que eu resolvo, deixa que eu fico aqui, eu cuido do meu pai. Então se torna a filhinha do papai, sabe? Bert Hellinger traz esse conceito pra gente da filhinha do papai, que ocupa esse lugar, que se acha, se arroga no papel de ser maior do que a mãe, para ficar junto desse pai. E esse pai também recebendo, né, essa nutrição de volta da filha, né? Aqui, gente, é muito importante deixar nítido, claro, que não tem nada em termos sexuais, não, tá? É alma com alma. Almas que se amam num amor que é cego. Então, assim, eu suponho que eu consigo resolver a vida do meu pai, suprir as necessidades do meu pai. Então, eu faço isso, a minha alma procura por isso. Aí eu falei, não é de se estranhar que agora você mudando, né, indo para um apartamento seu, que tudo dê errado, para fazer com que você tenha a desculpa perfeita para falar, nossa, deu tão errado que eu vou para lá, para a cidade que os meus pais estão. Então, tente olhar para tudo isso que está acontecendo como, cara, eu tenho que enfrentar isso. Faz parte dessa minha despedida desse lugar, sabe? Faz parte da minha despedida de querer uma nova vida, de buscar uma nova vida. A minha mãe é a mulher certa para o meu pai é o homem certo para minha mãe. Nisso eu fico de fora. Então, o nosso trabalho foi todo em cima desse posicionamento dela. Sabe? Então, os movimentos de solução que eu fui propondo, né, a gente foi trabalhar, ela saindo desse lugar, ela olhando para essa mãe, porque assim, o olhar para ela, para a mãe, era como assim, minha mãe não vai dar conta de cuidar do meu pai. Minha mãe não vai dar conta de suprir a necessidade do meu pai. Então tem que dar tudo errado aqui para que eu possa ir para lá. Essa mãe aqui olhava justamente com esse sentimento de, mas eu tô aqui. Por que vocês não estão me olhando? É como se não estivessem dando o valor para ela que ela merecia, sabe? Então, a gente trabalhou tudo isso. Ela falou, né, que foi uma constelação muito profunda e foi muito bonita, assim, sabe? A entrega
nas frases que a gente falou, ela imaginou coisas muito simbólicas, sabe? Aí depois eu fui explicando pra ela o que significava e tudo mais. Então foi muito profundo, muito bonito, que trouxe bastante cura, assim,